Então vamos para esse novo vídeo, né, sobre as atividades que iremos desenvolver e que desenvolvemos nesse curso. No primeiro momento, vamos falar um pouco sobre as atividades desenvolvidas até então, né? Quando nós trabalhamos com o texto do Pedro Demo, o Khaled e eu sugerimos um estudo dirigido para vocês, né? O estudo dirigido ele foi basicamente realizado em 3 pontos. Primeiro ponto, fazer um paralelo entre as ideias do Pedro Demo com o do Thomas Kuhn, né? E a perspectiva da metodologia e da ciência. Segundo ponto, nós pedimos para vocês desenvolverem argumentos com base nos pressupostos Thomas Kuhn e Pedro Demo, né, para defender a necessidade de pensar em educação matemática. No último vídeo, eu sugeri que vocês conversassem com o Khaled a respeito dessa questão. Ao considerar que a metodologia científica é um caminho para solucionar problemas postos pelo pesquisador, apresente de forma sintética o tema e o objetivo de pesquisa, o problema de pesquisa que será desenvolvido na disciplina. Portanto, nós sugerimos alguns excertos, né, alguns pequenos textos sobre o que é tema e sobre o que é o problema de pesquisa, ou o objeto de pesquisa, né? Recebemos os trabalhos de vocês, o que causou um certo estresse. Vamos entender por quê. No primeiro momento, vou falar especificamente sobre o esboço do projeto. Sobre os 2 temas anteriores, depois faremos um vídeo sobre eles em específico. De modo geral, todos os trabalhos apresentaram muito sintético o que é o tema. Tem que ser uma explicação mais aprofundada. Vocês têm que exercitar a escrita, de agora. Porque logo vocês terão que desenvolver uma dissertação. E uma dissertação não é nem de longe parecido com o TCC. É mais profundo, é acadêmico. Vocês estão em um mestrado. Então, em relação ao tema, como eu havia dito, todos os trabalhos foram muito sintéticos. Muito sintéticos. Não trouxeram a bibliografia para justificar o tema. O tema não é só uma frase. O tema não é só uma frase. O tema, ele é a fundamentação do que vocês vão trabalhar. Como são poucos trabalhos, eu farei a leitura de alguns temas, sem citar nomes, porque aquele ouvinte que saber que é o seu tema, ele vai receber essas considerações. E o outro pode em cima do que o outro fez, tentar corrigir os seus próprios erros. Vamos lá. O primeiro tema que foi apresentado, né, é o ensino de função exponencial e logaritmo por meio das tecnologias da informação e comunicação, TICs, né, software GeoGebra, e o lúdico, jogos e materiais manipuláveis. Primeira coisa, são 2 questões totalmente diferentes. Ou você que propôs esse tema trabalha com informação e comunicação com TICs, com software, GeoGebra ou com lúdico. Para uma dissertação de mestrado, eu acho muito trabalhar com 2 questões diferentes, né? Por quê? Porque o jogo e os materiais manipuláveis, você não trouxe para a gente no tempo o que é isso. Quais são os seus jogos? Quais são esses materiais manipuláveis? Qual a sua consideração sobre o lúdico? Por que eu estou dizendo isso? Para você sustentar o tema, você tem que desenvolver o tema. Não é só chegar e falar, vamos fazer isso, o que você acha? Ah, beleza, mas como? Quais os caminhos? Quais biografias? O segundo exemplo é o software GeoGebra. Eu não conheço. Talvez outros conheçam, mas eu não conheço. Eu sou leitor. O leitor é o ignorante.
Pensem assim. Então o leitor não sabe. Você tem que explicar ao leitor. Você tem que levar ao leitor aquilo que ele não sabe. Você tem que esclarecer para o leitor isso. Então, primeira questão nisso. Quem escolhe esse tema de vida? Ou você trabalha com as TICs, ou você trabalha com o lúdico. Né? Ah, pessoal, mas tem jogos eletrônicos de lúdico, mas você não falou isso. Então, se você for trabalhar com software, faça isso. Ou se for trabalhar com materiais manipuláveis, faça aquilo. Um ou outro. Segunda questão sobre esse tema. No ensino fundamental, qual período? Qual ano? Ah, professor, mas se ensina função exponencial logarítmica naquela série. Ah, mas eu não sei. Eu sou leitor. Então, deixa, trabalha, ensino de função exponencial logarítmica no ano específico. Então, traga isso para o seu texto. Aí o mesmo cidadão, né, apresentou o seu problema de pesquisa. Né? Ele colocou o problema. A utilização das TICs e do lúdico contribuir no ensino do conteúdo de função exponencial logarítmica. Isso é o seu tema. Você não pode confundir o tema com o problema. São duas coisas diferentes. Você cria um tema, você desenvolve um tema. Você vai apresentar um problema sobre esse tema. Não pode ser o mesmo tema ser o seu problema de pesquisa. O problema de pesquisa é uma pergunta. Como que isso vai desenvolver o seu trabalho? De todos vocês. Tanto que no texto que nós enviamos no roteiro, está lá algumas exposições sobre o objeto ou problema. Ó, primeiro é certo ali. Nem todos os problemas com que deparamos se prestam necessariamente à pesquisa científica. Um problema de pesquisa supõe a possibilidade de buscar informações a fim de esclarecê-lo, compreendê-lo, resolvê-lo, né? Ou contribuir para a sua solução. Então, quando você coloca, por mais que você colocou uma pergunta, você tem que problematizar o seu tema. Né? Você tem que problematizar. Você tem que criar um problema para isso. Né? Você colocou lá. Então, primeira coisa, defina de novo o seu tema. Não tem como eu ajudá-lo a problematizar um tema que, para mim, não tem, está indefinido. Falta o ano, período, e falta se você vai definir software GeoGebra ou lúdico, jogos e materiais manipuláveis. Existe infinidade de jogos, existe infinidade de materiais manipuláveis. Então o sujeito trabalha só com software GeoGebra. Tá? Outro problema que você colocou. Como ensinar funções exponencial e logarítmica utilizando as TICs e lúdicos? Você problematizou, mas como seria o problema? Vamos supor que seria as tecnologias da informação e comunicação das TICs. Vamos supor que você trabalha com software GeoGebra. Como é que eu poderia problematizar isso? Né? Então, esse é o seu caminho. Vamos ver um outro trabalho aqui. Né? Isso. Deixa eu ver. Tá. O segundo trabalho nos apresentou o seguinte tema. O uso do Scratch para investigação matemática, tendo como problema norteador o número mágico de Ball. Ah, beleza. Porra, velho. O que é o Scratch? Tem que colocar no seu tema. O Scratch é isso, aquilo. Nem sei se é assim que fala. Né? Mas Scratch. O que é isso? Como que funciona? De onde que veio? Quando surgiu? Tem que sustentar isso, não é chegar a jogar uma pergunta do nada. Tem que escrever. E depois, número mágico de Ball. Beleza. Em qual período? Em qual série? Em qual ano? Né? Em qual escola? Vocês têm que pôr na cabeça isso. Apresentar um tema não é só pular, meu tema é isso. Isso você fala com o seu orientador, mas ele vai perguntar como que você vai fazer isso? Por onde? Qual caminho? Entendeu? Então escrevam. Né? Aí você vai problematizar. Você programação com Scratch como suporte para investigação matemática. Resolução de problemas para investigação matemática. Para mim isso são objetivos específicos.
Não é problema, não é um objeto. O objeto é um problema, você tem que problematizar, né? Então é isso. Utilizar a plataforma Scratch para produzir conteúdos digitais, análise de números mágicos de Ball, descrever as contribuições de utilização. Isso é tudo objetivo específico, você pode até guardá-los. Mas não cabe aqui. Você tem que problematizar qual os caminhos para utilizar isso na pesquisa. Um monte de questões assim. Tá? Então, esse segundo tema, as mesmas questões do primeiro. Leiam novamente os excertos lá, o que é problema. E o tema de todos vocês tem que problematizar isso, tem que aprofundar o tema, tem que dar uma exposição mais clara sobre o tema de pesquisa de vocês. Não é chegar para uma frase. Não é assim que funciona. Então, ainda coloca, descrever as contribuições de utilização, mediar, tudo que você colocou aqui é um objetivo específico, você vai desenvolver isso ao longo do trabalho. Mas por que você está trabalhando o uso do Scratch para investigação matemática, problema norteador, número mágico de Ball? Né? Porque você seria um problema assim, as dificuldades que os alunos têm com o número mágico de Ball. Quais são as dificuldades que ele tem? Você tem que ter leitura, tem que conhecer o espaço. Tudo bem que nós estamos agora nesse período de quarentena, vocês não têm aula, vocês não vão ter esse contato direto com os alunos. Você tem que usar da memória para entender por que isso é importante. Qual que é o problema? Por que você acha que o número mágico de Ball vai resolver o problema de aprender o número mágico de Ball? Não, ou seja, por que o uso do Scratch vai facilitar o aprendizado do número mágico de Ball? Esse é um problema. Vamos lá. Tá. A pessoa trouxe, né? Outro que trouxe o software. O software GeoGebra como elemento motivador e elucidador do processo de construção do conhecimento de alunos